Artigo 130. Capítulo 12 do licenciamento. Todo veículo automotor elétrico articulado reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica a veículo de uso bélico. Parágrafo 2º. No caso de transferência de residência ou domicílio, é válido durante o exercício ou licenciamento de origem. Artigo 131. O certificado de licenciamento anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao certificado de registro de veículo em meio físico ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro. Parágrafo 2º. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Parágrafo 3º. Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissão de gases poluentes e de ruído, conforme disposto no artigo 104. Parágrafo 4º. As informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para a substituição ou reparo de veículos não atendidas no prazo de 1 ano, contado da data de sua comunicação, deverão constar do certificado de licenciamento anual. Parágrafo 5º. Após a inclusão das informações de que trata o parágrafo 4º deste artigo no certificado de licenciamento anual, o veículo somente será licenciado mediante comprovação do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos. Artigo 132. Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o município de destino. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se igualmente aos veículos importados durante o trajeto entre a alfândega ou entreposto alfandegário e o município de destino. Artigo 133. É obrigatório o porte do certificado de licenciamento anual. Parágrafo único. O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. Artigo 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 123 deste Código, sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro de veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências, até a data da comunicação. Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico, com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo CONTRAN. Artigo 134-A. O CONTRAN especificará as bicicletas motorizadas e equiparados não sujeitos ao registro, ao licenciamento e ao emplacamento para a circulação nas vias. Artigo 135.
Os veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de características comerciais deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente. Capítulo 13 da condução de escolares. Artigo 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: inciso 1. Registro como veículo de passageiros. 2. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. 3. Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 cm de largura, a meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o dístico escolar, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroceria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas. Inciso 4. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo. 5. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas nas extremidades superior da parte traseira. Inciso 6. Cintos de segurança em número igual à lotação. Inciso 7. Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. Artigo 137. A autorização a que se refere este artigo anterior deverá ser afixada na parte interna do veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante. Artigo 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos. Inciso 1. Ter idade superior a 21 anos. Inciso 2. Ser habilitado na categoria D. Inciso 4. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 últimos meses. Inciso 5. Ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN. Artigo 139. O disposto neste capítulo não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para transporte de escolares. Capítulo 13A da condução de motofrete. Artigo 139-A. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias motofrete somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se para tanto: inciso 1. Registro como veículo de categoria de aluguel. Inciso 2. Instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos e regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN. Inciso 3. Instalação de aparador de linha antena, corta-pipas, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Inciso 4. Inspeção semestral para verificação de equipamentos obrigatórios e de segurança. Parágrafo 1º. A instalação e incorporação de dispositivos para transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 2º. É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção de gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com auxílio de sidecar, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Artigo 139b. O disposto neste capítulo não exclui a competência municipal ou estadual de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para as atividades de motofrete no âmbito de suas circunscrições. Capítulo 14 da habilitação. Artigo 140. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados
junto ao órgão ou entidades executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos. Inciso 1. Ser penalmente imputável. Inciso 2. Saber ler e escrever. Inciso 3. Possuir carteira de identidade ou equivalente. Parágrafo único. As informações do candidato à habilitação serão cadastradas no RENASCE. Artigo 141. O processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos e a autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. Autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo dos municípios. Artigo 142. O reconhecimento de habilitação obtida em outro país está subordinado às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais e às normas do CONTRAN. Artigo 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias A e, obedecida a seguinte gradação. Inciso 1. Categoria A. Condutor motorizado de 2 a 3 rodas, com ou sem carro lateral. Inciso 2. Categoria B. Condutor de veículo motorizado não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluindo do motorista. Categoria C. Condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Inciso 4. Categoria D. Condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 lugares, excluído do motorista. Inciso 5. Categoria E. Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D, cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda 8 lugares. Parágrafo 1º. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 ano da categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Parágrafo 2º. São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor do espécie motor-casa, definida nos termos do anexo 1 deste Código, cujo peso não exceda a 6.000 kg, ou cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o motorista. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no inciso 5 ao condutor da combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total.